Fala, gente boa! Eu sou Marcel Lima, te dou boas-vindas. Este aqui é o nosso canal Episteme com Marcel, o seu, o meu, nosso canal de conhecimento científico aqui no YouTube. Sempre te lembrando, se você gostar do nosso vídeo, você senta o dedo no like para nos ajudar, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para nos acompanhar aqui de forma permanente. E se você quiser receber a informação toda vez que um vídeo novo chegar por aqui, você clica no seu sininho de notificações por aí. Os vídeos sempre chegando por aqui na segunda e na quinta, às 10 horas da noite. Bem, o vídeo de hoje é uma curiosidade. E como toda curiosidade, é importante para a gente alimentar o nosso banco de dados intelectual. Então, o que ocorre? Eu não sei se você já foi curioso ou curioso bastante para se perguntar por que aí você andando pela rua de sua cidade, pelas ruas de outras cidades, você já chegou a se perguntar o porquê de as tampas de bueiros ou aquelas entradas subterrâneas no meio das ruas serem redondas e não quadradas? Você já se perguntou por que isso? Pois é. Então, eu me perguntei, e por me perguntar, eu fiz então este vídeo de hoje para tirar essa dúvida minha e sua, com certeza, se você ainda não sabe. E é um assunto muito interessante, e para que eu possa te responder por que elas são redondas e não quadradas, eu preciso lançar a mão da geometria, da matemática, e nós vamos conversar um pouquinho também, e depois, na sequência, eu vou fazer uma demonstração prática. Eu espero que você goste do vídeo, continue com a gente e fique até o final, que você, acho que pela sua curiosidade, você vai gostar disso aí. Bem, gente, então para que a gente possa responder a pergunta tampas redondas de bueiros, por que essas tampas são redondas, é necessário que a gente lance mão da geometria, ou seja, de uma área da matemática, para que a gente possa entender o porquê de a engenharia da maioria das bocas de bueiros, ou seja, das entradas subterrâneas ou de bueiros, serem redondas essas tampas, ok? Então, para que a gente possa responder isso, é necessário a gente lançar a mão da matemática e é o que nós vamos fazer aqui agora. Bem, nós temos aqui uma figura geométrica chamada de quadrado. O quadrado possui 4 lados iguais. Esses lados nós vamos chamar de L, certo? No caso deste quadrado aqui, nós temos um valor de 16 centímetros de lado, ok? Então, cada lado desse equivale, então, a 16 centímetros, que é a medição dele aqui, aproximadamente. Não é uma besteirinha a mais ou a menos aqui, mas é 16 centímetros a medição do lado desse quadrado. Ora, nesse quadrado, é possível a gente traçar uma linha que ligue pontos extremos. Uma linha que pode sair daqui para aqui ou daqui para aqui. Essa linha que a gente traça aqui é chamada de linha diagonal, ok? Então essa aqui é uma diagonal do quadrado. Nós vamos saber aqui agora qual a medição dessa diagonal. Nós já sabemos que o lado mede 16 centímetros aqui desse quadrado, ok? Então vamos agora saber quanto equivale essa diagonal. Olhando assim, a gente não tem valor nenhum, a gente precisa então fazer um cálculo. Para fazer o cálculo da diagonal do quadrado, eu já poderia ir diretamente para a fórmula aqui e já rapidamente a gente resolver. Só que, claro, aqui a gente não só mostra a coisa, a gente prova porque existe isso, ok? Então vamos lá. Pegando essa linha aqui a diagonal, eu vou fazer uma zona aqui chamada de achurada. Eu vou achurar aqui essa zona, ou seja, marcá-la aqui, e vamos transportar essa área achurada para aqui do lado, para a gente explicar o que ocorre. Então nós temos aqui, vamos fazer um corte aqui, eu só vou inverter o posicionamento dele. Então, essa área achurada do quadrado aqui é esta área aqui, ok? Só fiz virar, certo? Fiz aqui só uma movimentação de posição e chegamos então a esta figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Um triângulo retângulo. Quando nós tratamos de triângulo retângulo na geometria, qual é o caminho que nós utilizamos para descobrir as medições num triângulo retângulo? O famoso Teorema de Pitágoras. Se você já pensou aí, se você já respondeu, você é nota 10, ok?
Então vamos lá. Nós já sabemos que os lados aqui desse triângulo retângulo equivalem a esses lados do quadrado aqui. Nós já sabemos que os lados do quadrado aqui têm um valor de 16 centímetros, ok? Conforme nós já mostramos aqui. 16 centímetros, ok? Agora, a nossa grande dúvida aqui agora vai ser descobrir qual é o valor dessa linha aqui. Para isso, como eu falei, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, o que diz o teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Para relembrar você, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Os catetos são esses dois lados aqui, ok? E aqui nós temos a hipotenusa que nós vamos descobrir aqui agora. Vamos lá. Eu estou lançando mão disso aqui, não vou fazer o cálculo utilizando o valor, só vou fechar aqui para mostrar para vocês como é que eu descubro o valor da diagonal aqui e descubro qual é a fórmula que a gente utiliza para descobrir esse aqui. Então nós vamos lá, fazer o cálculo aqui rapidinho. Hipotenusa ao quadrado. Essa situação aqui, matematicamente dizendo, a gente resolve assim, ok? 2c ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, 2c ao quadrado. O que ocorre? A gente vai pegar aqui, deixa eu só apagar aqui uma besteirinha aqui, que deu para ajudar aqui. Aqui a gente vai transformar isso aqui numa raiz, certo? Nós temos a hipotenusa, vamos transformar isso aqui numa raiz quadrada e colocar 2c ao quadrado aqui dentro. Ou seja, eu transformei esse expoente, passou como raiz quadrada, ok? Aí vamos pegar aqui, agora vamos resolver. Para tirar isso aqui de dentro, o que a gente sabe, né? A matemática básica, a gente tem uma raiz quadrada aqui, a gente vai cortar esse aqui com a raiz quadrada, sai o c, fica do lado de fora e dentro fica o 2. Portanto, chegamos a essa fórmula aqui para o descobrimento da diagonal do quadrado, ok? Aí é o que nós vamos fazer aqui agora para a gente resolver a situação. Nós vamos pegar isso aqui, vamos só trocar as letras. A hipotenusa é aqui, mas aqui é a diagonal. Então nós temos aqui a diagonal, que é igual a o C, que equivale ao lado, certo? Que a gente tem aqui, lado vezes raiz de 2. Então essa aqui é a fórmula para a gente encontrar a diagonal. E aí a gente chega então ao valor da diagonal. Diagonal é igual a L, qual é o valor de L? 16. 16 vezes raiz de 2, certo? Eu já fiz logo um cálculo para você e vou logo dizer logo para você aqui. 16, a raiz de 2 equivale a 1,41 aproximadamente e a diagonal equivale a 22,56 centímetros, que é o valor da nossa diagonal. Ou seja, descobrimos então aqui que o valor dessa diagonal equivale a 22,56 centímetros. Beleza? Grave essa informação que daqui a pouco nós vamos precisar dela. Vamos sair agora dessa figura geométrica, ou seja, do quadrado, e vamos partir para esse círculo aqui. E o que nós vamos buscar nesse círculo? O valor do diâmetro, certo? Nós vamos buscar aqui o valor do diâmetro dessa figura geométrica aqui que a gente quer saber. Primeiramente, para a gente descobrir o valor do diâmetro, é necessário que a gente saiba o valor do raio. Qual é o raio? O raio é uma reta que sai do extremo aqui, né, do círculo até o centro. Então, isso aqui nós chamamos de raio. Esse valor de raio aqui, ele equivale aproximadamente a 10 centímetros, ok? Aqui na nossa figura, aqui no quadro, equivale aproximadamente a 10 centímetros. Ora, para que a gente descubra o valor do diâmetro, o que a gente vai fazer? O diâmetro é uma reta que cruza de um lado a outro do círculo, passando pelo centro. Então, onde é que encontrará o diâmetro? Se a gente fazer isso aqui, ok? Então, nós temos aqui, então, essa linha total chama-se diâmetro. Essa linha pela metade se chama raio. Então, como é que a gente encontra o valor do diâmetro? Diâmetro é igual a 2R, ok? Aí a gente vai achar o valor do diâmetro, que no caso aqui vai ser igual 2 vezes R, que no caso o valor do raio é 10, que a gente já viu ali. Então o valor do diâmetro aqui é
20 centímetros. Ok? Chegamos aqui para fechar a nossa explicação. Veja bem, no caso do círculo, nós temos uma chamada curva de largura constante. Por quê? Se eu pegar esse diâmetro vindo para cá ou indo para lá, a medição dele será a mesma. Ou seja, se eu fizer assim, a medição do diâmetro nessa posição ou nesta aqui será a mesma coisa, ou seja, não haverá diferenciação nos posicionamentos aqui do diâmetro dentro do círculo, ou seja, é uma curva de largura constante, certo? Então o círculo é uma curva de largura constante, diferentemente do nosso quadradozinho aqui em cima. Veja bem, qual é a diferença que vocês estão notando? O lado é menor do que a diagonal, porque nós temos um lado de 16 centímetros e fizemos o cálculo e descobrimos que a diagonal equivale a 22,56 centímetros. Isso na prática, para responder a nossa pergunta, como será? Se você fizer um bueiro com a mesma medição da tampa, ou seja, digamos aqui, a entrada do bueiro lá tenha 20 centímetros de diâmetro, a tampa terá 20 centímetros de diâmetro e o que ocorrerá? A tampa não vai cair. Qualquer posição que você colocar a tampa, ela não vai cair porque o diâmetro é igual em qualquer direção. Diferente do quadrado. Se você fizer uma tampa de bueiro quadrática, o que vai acontecer? Você vai ter o posicionamento dela dos lados se encaixando certinho, mas se você colocar esse quadrado na diagonal, ele vai o quê? Cair, porque a diagonal é maior do que os lados. Então tá aí a sua resposta. Por que os engenheiros fazem as tampas dos bueiros redondas? Para que a tampa não caia no buraco, devido a essa situação. Então, respondendo, frio e seco, porque as tampas são redondas, porque se fosse quadrado ela cairia, porque no caso do quadrado a diagonal é maior do que os lados. No caso do círculo, circunferência, né? As medições em qualquer direção serão as mesmas e ela não vai cair nunca. Beleza? Eu vou provar para vocês, porque eu sei que vocês têm uma mente assim bem cartesiana e fica sempre duvidando. E é muito importante isso aí, claro, na ciência, na metodologia científica, é muito importante a dúvida, faz parte do conhecimento científico, né? Então, como eu sei que você tem uma mente bem científica e cartesiana, eu vou provar para você agora que essa teoria aqui é verdadeira. Claro, já é verdadeira porque existem já as tampas redondas, né? Mas eu vou demonstrar ainda mais no experimento prático aí para você sanar todas as dúvidas com relação a essa situação. Veja aí essa demonstração empírica que eu faço para você. Bem, galera, então a partir de agora eu vou fazer uma demonstração prática da aula de hoje, do vídeo que nós expomos aí a teoria, mostrando para vocês que se por acaso a gente colocar um quadrado, se fosse uma tampa quadrada ela cairia e se fosse redonda ela não cai no bueiro. Por isso que as tampas são redondas, como nós já falamos aí no vídeo. Então vamos fazer aqui a demonstração prática. Estou contando nesse vídeo com o apoio técnico aqui do cinegrafista, o cameraman Victor Lorenzo, meu menino, que também é o titular do canal Aloxmar aqui no YouTube. É Aloxmar, né, Victor? Isso, então vamos lá. Vamos fazer então a demonstração prática. Então, essa primeira caixa aqui, eu peguei, fiz um corte quadrado para mostrar para vocês que aplicando a teoria que nós falamos aí sobre a diagonal, a tampa vai cair. Então vamos lá. Fiz um recorte, isso aqui é o símbolo de uma entrada subterrânea ou de um bueiro, e aqui nós temos a tampa. Então, se nós colocarmos nessa posição, ela não cai, certo? Vou botar aqui direitinho para você ver. Então, se eu coloco nessa posição, ela não vai afundar, ou seja, ela não vai cair no buraco. Se eu coloco também nessa posição, ela não vai cair. Porém, conforme nós falamos, como a diagonal do quadrado é maior do que os seus próprios lados, o que ocorre? Se eu colocar, ó, você vê que ela prendeu mesmo. Se eu colocar, então assim, o que acontece? A tampa cai, certo? Qualquer posição que eu botar aqui, ó, qualquer lado que eu virar, eu for virando aqui, ó, qualquer lado que eu virar, ela vai então cair na boca do bueiro, certo? Então você perceba aí que como a diagonal é maior do que o lado, ela acaba caindo. Assim não cai e assim também não cai, como a gente tá vendo, certo? Então essa é a nossa primeira
demonstração você já provei para vocês. Segura aí, Vitor, que nós vamos botar agora uma tampa redonda agora. Vamos deixar aqui a tampa quadrada para lá e vamos para a tampa redonda. A tampa de forma circular, ela não vai cair de jeito nenhum. Qualquer posição que a gente colocar, ela não vai cair. Então tá aqui, eu fiz um corte numa caixa simbolizando também aqui o corte em círculo. Torna a dizer, aqui está a entrada subterrânea ao bueiro e aqui está a tampa. Então, aqui está a tampa e coloco. Então vamos tentar analisar para ver se ela cai. Eu coloco, ela não cai. Nessa posição ela não cai. Eu coloco nessa posição, ela não cai. Eu coloco nessa posição, ela não cai. Eu coloco nessa posição, ela não cai. Ou seja, não há posição nenhuma que eu coloque a tampa que ela vai então cair, diferentemente do que ocorreu com o quadrado, beleza? Então tá aí a demonstração prática da nossa teoria de hoje. Um abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.